Boa noite, Balixonga e David Mendes. Vamos então olhar para os factos que marcaram a semana noticiosa da TV Zimbo. Angola e o Brasil assinaram na passada sexta-feira em Luanda 7 novos acordos para o reforço da cooperação em áreas que vão da agricultura à saúde, do ensino ao turismo. A cerimónia teve lugar no Palácio Presidencial no âmbito da visita de Estado que o Presidente da República Federativa do Brasil efetuou ao nosso país. Há mais de 10 anos que não se via um presidente do Brasil em Angola. Lula da Silva regressa a Luanda para reativar a parceria estratégica que estava praticamente estagnada. João Lourenço e Luiz Inácio Lula da Silva testemunharam o momento decisivo para o relançamento da parceria estratégica. Sob o olhar atento dos dois estadistas, Angola e o Brasil rubricaram na sala de tratados do Palácio Presidencial 7 novos acordos de cooperação. Vamos reforçar os nossos laços de cooperação, queremos desenvolver os domínios da agropecuária, da educação, da saúde, do turismo e outros que são importantes para ambas as nações. Queremos ver investimento brasileiro em Angola, mas também queremos ver investimento angolano no Brasil. Queremos que o Brasil se sirva de Angola como a porta de entrada, quer para a região austral da África, para a região da SADC, quer para a África Central, da mesma forma que nós gostaríamos de ver o Brasil como a nossa porta de entrada para a região do Mercosul. Os acordos entre as repúblicas de Angola e a Federativa do Brasil rondam os 80 diplomas desde a assinatura do primeiro memorando em 1977, 2 anos depois da proclamação da independência nacional, a 11 de novembro de 1975. E dentro de 2 anos, Angola poderá contar com uma fábrica de medicamentos do país com o apoio do Brasil. O projeto vai ser implementado por um consórcio que junta 3 empresas brasileiras e a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações. O anúncio foi feito pelo Presidente do Brasil, que destacou a importância da cooperação entre as duas nações. O gigante sul-americano está de volta ao continente africano e Luanda é a primeira paragem do périplo que Lula da Silva cumpre nesta região. Angola é o principal destino dos investimentos deste país no continente berço e também alberga a maior comunidade brasileira no estrangeiro. Mas não são estes os motivos por detrás da visita do estadista. Eu vim a Angola primeiro pagar uma dívida que eu estava devendo ao presidente João Lourenço, que foi ao Brasil na minha posse e que depois foi muito solidário à tentativa de golpe frustrada do dia 8 de janeiro no meu país. Segundo, porque o Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. É a maior comitiva de sempre em viagens presidenciais no Brasil. Lula da Silva está em Luanda com 170 empresários, para além dos vários membros do seu governo, incluindo 6 ministros de Estado. O estadista não esconde o entusiasmo nesta primeira visita ao nosso país desde o regresso à presidência da República. O encontro com o homólogo angolano terá sido mais produtivo do que esperava, sobretudo no domínio da definição de prioridades. Estou aqui para dizer ao povo de Angola, o Brasil voltou de verdade. Angola, nós temos uma relação preferencial e nós vamos tentar fazer o que for possível para que a gente volte a ter a mais produtiva, a mais saudável relação com a nossa querida Angola. Noutra vertente, Lula da Silva destaca o papel do presidente João Lourenço na pacificação do conflito que envolve a República Democrática do Congo e o Ruanda. O presidente da República Federativa do Brasil aproveitou a oportunidade para convidar o homólogo João Lourenço a participar na cúpula do G20, a ser realizada em dezembro do próximo ano em Brasília. Balixonga, o Brasil está de volta. Boa noite, Amílcar. Boa noite, Dr. David Mendes. Os
telespectadores em casa e os internautas. Está de volta e sabe que o Brasil tem uma relação de cooperação com Angola há muitos anos. Para além das questões culturais, sabemos que o Brasil foi um centro de movimento dos escravos de África. Há na Bahia, por exemplo, uma comunidade... Balixanga, peço desculpas, não está a comunicar. A mesma pergunta eu coloco a David Mendes. O Brasil está em força. Sim, o Brasil volta. Voltamos a ter relações normais entre Angola e o Brasil. Durante muito tempo, vimos que o anterior governo, o governo de Bolsonaro, quase que não deu relevância em relações com Angola. Agora vemos o Brasil a voltar. O Brasil tem um privilégio muito grande para com Angola, já que são dois povos falantes de português e também dois povos ligados pela mesma cultura. Sabe que o Brasil tem uma população de origem africana muito grande, que chega a ser acima de 50% da população brasileira. É uma população muito grande e há interesse recíproco entre Brasil e Angola. Só para vermos a solicitação de vistos de angolanos para o Brasil e de brasileiros para Angola. Quer dizer que durante alguns anos, nos governos anteriores, no governo de esquerda, quer do Lula e quer da sua sucessora, a presidente Dilma, foi dado grande destaque nas relações económicas e empresarial entre Angola e o Brasil. Tivemos aqui como referência empresas como a Odebrecht, né, que participou mesmo naquele período difícil de guerra, mas participou na reconstrução de Angola, no setor energético e da construção civil. Quer dizer que, num processo atual de paz, o Brasil tem muita experiência no agronegócio. Podemos contar com a experiência do Brasil no agronegócio e especialmente também aquilo que o presidente do Brasil fez referência, e esperamos que o projeto proposto avance, que é a sua experiência com desenvolvimento em áreas de seca. E essa experiência que querem levar para o Cunene, numa área que se vive de seca e pouco desenvolvida, possa vir dar um salto maior nas relações entre Angola e Brasil. Uma cooperação que pode chegar também ao Quanto Banco. Sim, sim. Sabe, o Brasil tem uma característica que se assemelha com Angola. Tem zonas tropicais úmidas e também tem zonas desérticas, não desertos no tamanho do que nós temos, mas há áreas em que a seca habita no seu território. Há regiões do nordeste do Brasil onde tem seca, mas também há regiões em que temos aquilo que seria temperaturas úmidas. Então, nós temos características climáticas muito parecidas e podemos, acredito, usando essa experiência brasileira, usando a tecnologia brasileira, usando também a mão de obra qualificada brasileira, poderão trazer para Angola a experiência que nós precisamos para o desenvolvimento do nosso país. De resto, o presidente Lula sublinhou que o seu país tem também ainda algumas dificuldades, 33 milhões de brasileiros pobres, registados, todavia é uma experiência boa esta do Brasil, poder dar-nos alguma ajuda em áreas onde nós somos muito mais carentes. Acho que sim, particularmente no combate à pobreza, e se tivermos em conta que nós temos uma população com níveis de desenvolvimento económico muito baixo, o presidente brasileiro tem forte experiência no combate à fome. Durante o mandato deles anterior, conseguiu tirar milhares de pessoas da fome. Todavia, nós temos também algumas realidades diferentes, não é?
Nós não temos tanta gente a viver na rua como tem o Brasil. Nós não temos tanta delinquência organizada como tem o Brasil. Então, há experiências que nós temos que o Brasil também pode vir aqui buscar, tal como o Brasil tem experiência que nós podemos lá ir buscar. Pouca gente sabe a verdade do Brasil. Por exemplo, há pessoas que nasceram na rua, os seus filhos também já nasceram na rua e os seus netos também estão a nascer na rua. Há regiões de São Paulo, por exemplo, não é? Na Cracolândia, onde você se assusta como é que as pessoas foram tomadas pela droga. Uma região em que o ser humano quase que deixou de ser considerado ser humano, porque são pessoas que a droga transformou-lhes numa situação horrível. Há outras zonas, por exemplo, como a República. Não é? Quem conhece bem o Brasil sabe o que é a área da República, onde vivem pessoas na rua e no tempo do frio é horrível ver aquilo. Balixanga, voltando à questão que lhe coloquei em relação a este regresso em força, permite uma expressão do Brasil, à cooperação com Angola. Temos uma relação político-diplomática com 48 anos e de cooperação empresarial e económica com 46 anos. Lula da Silva está disposto agora a relançar a cooperação com Angola? Sim, e boa noite, Amílcar, boa noite, Dr. David Mendes, telespectadores em casa e os internautas. Em princípio, sim, e veja que já nos seus 2 primeiros mandatos de Lula, ele centrou-se em África. O Brasil é uma parte de África, culturalmente, e isso faz com que a pressão dos povos, nós estamos a falar de aspectos simbólicos, culturais dos povos, que fazem com que os seus governos possam ter essa base para relançar relação de cooperação, parcerias e protocolos. Agora, houve uma quebra sim com Bolsonaro, mas penso que essa quebra foi mais no sentido de congelamento. Depois do presidente João Lourenço ter estado na inauguração de Lula, Lula volta a Angola e é o primeiro país que visita. E, aliás, é 2 países com que o Brasil tem grande cooperação em África. E, Amílcar, isso significa dizer que, para além das questões que o meu colega levantou, que são os grandes contrastes que existem, nós temos em Angola também realidades muito próximas disso. Temos diferença de população e temos realidades muito próximas disso. É verdade que nos últimos anos a pobreza tem subido de forma um pouco assustadora e isso faz com que nós aprendamos, queiramos e tenhamos vontade de aprender com o Brasil em relação a isso. Amílcar, em relação aos protocolos assinados, há para mim uma área que me parece muito fundamental. Lembra-se, Amílcar, que o governador Manuel Homem falou da falta de escolas, necessidade, por exemplo, de construção de quase 1000 escolas em Luanda. Nós sabemos o problema da educação, vamos agora entrar para o começo do ano letivo e há muita criança fora do sistema de ensino. E, portanto, um protocolo com o Brasil no ensino, para mim, desponta 2 coisas. Aliás, só para trazer essa informação, a universidade, o ensino universitário também teve muitos estudantes fora do sistema de ensino. Amílcar, eu venho dizendo e tenho de dizer isso, o problema da educação em Angola não se vai resolver com construção de mais escolas e inserção de mais professores. Nós temos que passar para a tecnologia. E em relação à tecnologia, surpreende-me, por exemplo, que já em 2020, por via de 2 decretos presidenciais, o titular do Poder Executivo abriu caminho para o ensino virtual e ensino à distância. Amílcar, as universidades não podem deixar estudantes fora por falta de lugar. O Brasil tem essa experiência. O Brasil tem 17 universidades que oferecem ensino no modelo EAD, ensino à distância e virtual. Então, nós não podemos ter uma universidade Agostinho Neto que não oferece formações à distância. Em qualquer canto desse país, nós temos jovens com telemóveis. Estes jovens podem ser inseridos no ensino à distância, porque, Amílcar, a tecnologia será fundamental.
Eu penso que esta parceria com o Brasil, principalmente neste capítulo, e eu não estou a descurar o capítulo do agronegócio e outras áreas, mas a área da educação, Amílcar, é fundamental. Veja, Devemos ser mais ambiciosos. nós né? devemos Porque ser mais ambiciosos. A telescola não funcionou. Mas veja, resultado. pois, mas sabe, Amílcar, por que não funcionou? Primeiro, porque foi a nossa primeira experiência. Segundo, porque nós não queremos aprender com os erros. Nós temos de ensaiar, nós temos sempre de marcar projeto piloto, início, corrigir e depois expandir. Todos os projetos no mundo começam assim, não há nenhum projeto que começa perfeito. E eu acho que esse é um aspecto fundamental e é um aspecto muito importante nessa parceria e nesses protocolos que Angola tem com o Brasil. Pois bem, avancemos. Antes do presidente Lula da Silva visitar Luanda, esteve entre nós o presidente de Cuba e o chefe de Estado reconheceu que a cooperação económica entre Angola e Cuba ainda não satisfaz os anseios dos dois povos. João Lourenço defende que a solução para este problema passa pelo aumento da participação do setor privado. O estadista angolano falava durante a cerimónia da assinatura de 3 novos acordos entre os dois países no quadro da visita que o presidente cubano Díaz-Canel fez ao nosso país. Miguel Díaz-Canel Bermúdez é o terceiro presidente cubano a pisar o solo angolano. O estadista foi recebido com honras militares. Depois do momento solene, os chefes de Estado mantiveram um encontro em privado, onde os assuntos que dominam a agenda bilateral estiveram no centro da conversa. João Lourenço e Díaz-Canel passaram em revista 47 anos de relações de amizade e solidariedade, que apesar das mudanças no contexto internacional, continuam inabaláveis. Falar das relações entre os nossos dois países, Angola e Cuba, é falar da relação de irmandade entre dois povos que se querem muito e que, em momentos de dificuldade, em que cada um possa se encontrar, o outro surge a prestar socorro. O frente a frente entre os dois estadistas fica também marcado por uma viagem ao passado. Angola reconhece o papel de Cuba na proclamação da independência nacional e na defesa da integridade do solo pátrio. As estimativas apontam para pelo menos 10 mil baixas cubanas, entre mortos, feridos e desaparecidos, nas diferentes fases da Guerra Civil angolana, incluindo a célebre Batalha do Cuito-Cuanaval. Mas a solidariedade da pátria de Fidel Castro é ainda mais abrangente. Balixanga, eu começo por si sobre esta visita que o presidente de Cuba fez ao nosso país, com a assinatura de 3 novos acordos de cooperação. Com Cuba também temos muito que aprender, embora esteja a atravessar uma grave crise socioeconómica. Sim, e Amílcar, em relação à crise socioeconómica, nós também podemos ajudar. Sabe que a Cuba está a abrir-se agora para uma economia de mercado. É verdade que nós não temos grandes experiências, mas temos alguns empresários que podem ajudar a Cuba. E eu digo ajudar Cuba. Veja que enquanto nós temos com o Brasil uma ligação cultural, enfim, por uma dívida da liberdade. Uma dívida de sangue. Sim, os cubanos deram a sua vida por Angola. E então esta dívida, e como disse bem o presidente, quando um irmão está fraco, o outro irmão dá a mão. Aqui, nós os angolanos devemos fazer alguma coisa em relação a Cuba, porque Cuba está a abrir-se em relação à economia de mercado. E nós temos já alguma experiência, temos empresários com provas firmadas no mercado e podem ir dando essa ajuda. Depois, em relação à cooperação, veja, em relação ao executivo do presidente João Lourenço e os seus mandatos, eu penso que tem estado a fazer um trabalho muito grande em relação à saúde. É verdade que ainda temos algumas dificuldades, mas o investimento que está a ser feito na área da saúde é significativo, tem estado a diminuir um pouco das dificuldades que Angola tem. E isso deve-se um pouco à experiência de Cuba. Sabe, nós temos uma comunidade caimaneira em Angola muito grande. Então, nós estamos mesmo a falar de povo irmão. Aliás, veja que quando aconteceram as cheias, houve solidariedade da Angola. Então, nós aqui, quando falamos do Brasil e relação cultural, da Angola nós estamos mesmo a falar de relação de sangue. E faz bem o Presidente da República manter essa cooperação e engajar os povos. Agora, Amílcar, é preciso que essa relação saia mesmo da esfera do Estado e do formalismo
e passe para a esfera das pessoas. Os pequenos empresários vão para lá, vão para Cuba ter as primeiras experiências. Os cubanos empresários vêm para Angola. A discussão com as câmaras. Por quê? Porque é preciso abrir o formalismo para fazer que cidadão com cidadão possam falar, partilhar experiências, dificuldades e etc. Pois bem, David Mendes, a mesma questão, mas em Cuba, e com Cuba será sempre uma ajuda mútua. Eu penso que sim, eu penso que Cuba ajudou muito Angola e Angola tem a obrigação moral de ajudar Cuba. Cuba está a passar por dificuldades económicas muito difíceis e nós devemos ter aquele carinho especial para Cuba e, onde for possível, dentro dos nossos limites, ajudar Cuba. Eu tenho muita admiração pelo povo cubano, conheço Cuba, visito Cuba com alguma frequência, sou político de esquerda, sou admirador de Fidel Castro e de Che Guevara, conheço as obras quase todas de Fidel Castro, quer em português, quer em espanhol. Eu sou formado em teatro e tive dos melhores professores cubanos. Eu fiz formação em teatro com os melhores professores cubanos. E chama-me a atenção, às vezes que eu vou para Cuba, a deterioração do nível de vida do cubano. Se antes nós víamos os grandes cartazes, como por exemplo, hoje pelo mundo morrerão tantos mil crianças e nenhuma delas será cubana. É verdade que as crianças cubanas continuam sendo prioridade, mas do ponto de vista económico-social, os cubanos estão numa fase muito difícil. O Presidente da República fez um apelo para que o setor privado participe, digamos, nesta cooperação com Cuba. Eu acho que sim, que Cuba tem um campo muito aberto para a cooperação. Para mim, essas sanções americanas... Não facilita. As sanções americanas atrapalham muito, não é? Sabe que a moeda transacional no mundo e a nossa moeda de transação comercial tem sido o dólar. Para investir em Cuba, estamos a falar em investimento em dólares, a não ser que se encontre um outro caminho de investimento, mas aí onde há investimentos externos em dólares, está lá os Estados Unidos a impor a sua sanção, impedir que as pessoas façam negócios com Cuba. Eu acho que agora, com essa abertura do BRICS, numa outra perspectiva, no mundo em que o dólar não seja a moeda de imposição, em que as pessoas livremente possam fazer negócios com quem queira, poderá facilitar essa abertura económica, particularmente no turismo. O embargo norte-americano tem feito com que o dólar não circule pelos canais não circula nos Estados Unidos, em Cuba, não circula em Cuba. E o turismo é uma área que nós devemos aprender com Cuba. A economia cubana tem uma base muito forte no turismo. Então, nós poderíamos aprender muito com o turismo cubano. Como é que um país da dimensão de Cuba atrai tantos turistas? Quem conhece minimamente Cuba e quem conhece Angola, particularmente o litoral de Angola, nós temos praias para concorrer com as praias de Cuba. Porém, não temos capacidade de gestão turística susceptíveis de atrair para Angola grandes turistas. Se nós podemos sair daqui de Angola para Cuba, que são 14 horas de voo, superamos as 14 horas de voo para ir fazer turismo, eu acho que pessoas que têm menos tempo de voo podem vir para Angola também. Mas, nós temos que aprender com Cuba no turismo e na saúde. Sabe que Cuba é um dos países no mundo que mais exporta médicos. O Brasil exporta futebolistas, mas Cuba exporta médicos. Incluindo para Portugal. Inclui para Portugal, para os próprios Estados Unidos. Há muitos americanos, cubanos nos Estados Unidos que deixaram Cuba, estão lá a exercer medicina. Temos na África do Sul, temos no próprio Brasil. Embora o Bolsonaro tentou quebrar a relação com os médicos cubanos, alegando que aquilo era escravatura, que era não sei o quê. Pronto, era a direita contra a esquerda.
mas nós devemos aprender com Cuba a formação de quadros médicos. Avancemos. A Polícia Nacional pretende pôr fim aos contratos com as empresas que venceram recentemente o concurso público para a criação de centros de inspeção rodoviária no país devido a incumprimentos das obrigações contratuais. O Comandante-Geral da Polícia Nacional fez estas declarações no fim da reunião do Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito, que analisou a sinistralidade rodoviária nos primeiros 6 meses deste ano. Os números dizem que só nos primeiros 6 meses do ano 2023 o país teve 1.458 óbitos por conta de acidentes de viação. Quase 9.000 pessoas ficaram feridas, muitas delas com gravidade. Os danos materiais estão estimados em mais de 1.000 milhões de kwanzas. Foram registrados 7.283 acidentes. Houve, portanto, uma diminuição de 51 acidentes comparativamente ao período homólogo anterior. Portanto, e desses acidentes, ou esses acidentes, provocaram a morte de 1.458 pessoas. O homem continua no centro das causas da sinistralidade rodoviária, o segundo fator que mais vítimas mortais faz no país, atrás apenas da malária. Outros fatores são as vias de circulação e o mau estado técnico das viaturas. Entretanto, a Polícia Nacional apurou recentemente, por via de um concurso público, empresas privadas que se habilitaram a instalar no país centros de inspeção rodoviária obrigatória para evitar a circulação de viaturas em mau estado técnico. Só que estas empresas, até agora, não comprovaram possuir capacidade para essa tarefa. A polícia pondera rescindir os referidos contratos. Essas entidades ganharam um concurso. A segunda avaliação que faremos nos próximos dias sobre o que está feito poderá nos permitir decidir para optar pela revogação dos contratos, por mútuo acordo, eventualmente. Em reunião orientada pela Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, o Conselho Nacional de Viação e Ordenamento do Trânsito também foi informado sobre o plano de consulta pública que inicia a 4 de setembro para obter contribuições à volta da proposta de revisão do Código da Estrada. É uma boa medida esta decisão tomada pela Polícia Nacional? Sabe, isso parece brincadeira do rato e o gato. Não é? Como é que uma empresa ganha concurso e não tem condições para exercer a atividade para a qual ganhou? De quem é a culpa? É de quem fez o concurso. Quer dizer que que avaliou os concorrentes sem partir de bases sólidas. Não é? E isso mais cheira aqueles concursos em que as pessoas participam, mas já se conhece quem são os vencedores. Não é? Há um compadrio que leva a isso, porque antes de uma empresa ganhar um concurso, há um caderno de encargo. É preciso se verificar se aquela empresa está em condições de satisfazer o caderno de encargos. Como é que uma empresa ganha concurso, depois tem que se avaliar se ela está em condições? Onde é que estiveram para não avaliar previamente? Eu acho que o problema não está até nas pessoas que ganharam concurso, devem ser sancionadas. As pessoas que deram o sim àquelas empresas, as pessoas que deram o positivo para aquelas empresas. Não pode-se rescindir o contrato só por rescindir, porque não cumpriram. E qual é a sanção que se vai aplicar às pessoas que estiveram à frente do concurso? Nós temos que ser um pouco mais sérios. Os concursos devem ser coisas sérias. É preciso que, quando se abra um concurso, estão determinados quais são os elementos do caderno de encargos e é preciso se confirmar. E deve haver uma cláusula que a empresa que faltar à verdade seja penalizado. E essa penalização tem que ser monetária. E não pode, não, quem não chegou a essa conclusão, que não conseguem cumprir. Ok, como é que preencheu esse caderno de encargo? É preciso que se sancione as pessoas, quer as empresas e querem aquelas pessoas que aprovaram. Balixanga, deve o Estado exigir uma indemnização a essas empresas? Bem, talvez, mas Amílcar, eu penso que é preciso melhorar os critérios. Melhorar os critérios do concurso, os requisitos para o concurso. Eu penso que aqui, e talvez por se tratar de uma primeira experiência em relação a essa questão da expensão,
não lembro de existir. Mas é urgente a criação destes centros de inspeção rodoviária. Estamos a morrer muito nas estradas, na qualidade de peão e de automobilista. Sem dúvida, voltamos, já chegou ali. Eu penso que é uma primeira experiência ter centros de inspeção. Não sei se já tivemos, penso que é uma primeira experiência. Se nunca tivemos, penso que aqui é preciso melhorar os critérios, os requisitos. E penso que, Amílcar, muito mais do que criticar, eu iria dizer que a Polícia Nacional está de parabéns no sentido de... Porque, Amílcar, noutros tempos, esses concursos avançavam mesmo. Empresas sem condições ganhavam mesmo. É que antes Mas eles ganharam. Deixa-me só terminar. É que, não, havia também alguns concursos, né? Porque há concursos e concursos. Havia aqueles concursos que as empresas ganhavam, e como o meu colega do painel disse, já se sabia quem é que ganhava. E, Amílcar, naqueles casos, no outro tempo, não tinham mesmo condições, mas ninguém vinha e dizer assim, bem, não têm condições, vamos rescindir. E aqui é onde eu digo, ok, está de parabéns, porque pelo menos chega a uma situação onde não vai envolver dinheiro público e envolver confiança e expectativa pública para um projeto que vai falhar. Então, aqui é depois melhorar os critérios. Depois, Amílcar, essa questão das mortes nas estradas. E se discutirmos essa questão da proposta do Código, Amílcar, temos que ter cuidado. Essa questão de condução não tem muito a ver com estudo acadêmico, não. Isso tem a ver com educação, é mesmo educação. Porque, Amílcar, nas estradas não se envolvem só em acidentes, carros em mau estado técnico, nós temos viaturas top de gama. Temos viaturas top de gama envolvidas em acidentes. Como aquela que entrou no Porto de Luanda. Esse é só um exemplo, Amílcar. Esse é só um exemplo. Passa pela Estrada Nacional 100 e passa pela 230 e vai ver o que é que acontece. Nós temos V8 envolvidos em acidentes. E, portanto, nós estamos a dizer que essa questão, claro que é preciso melhorar o Código de Estrada, mas do outro lado é preciso sancionar, penalizar mesmo. Amílcar, tu não podes ter alguém que numa estrada vá a alta velocidade, é apanhado pelo radar e pagam-lhe simplesmente uma multa. Na minha opinião, essa pessoa não pode continuar a viagem. Não está em condições de continuar a viagem. Tem de haver uma penalização depois. Leva filhos, leva família. Quer dizer, coloca as pessoas em perigo. Então, vamos ter que fazer o caminho de forma muito racional. Já estou a dar a minha opinião, não é uma questão de escolarização como tal, é uma questão de educação, e porque alguns até têm cartas de condução, mas não passaram por nenhuma escola de condução. Esse é outro elemento. As próprias escolas não estão inspecionadas. Aliás, aqui na Zimbo mesmo, por exemplo, no Defesa do Consumidor, nós temos visto escolas que não têm condições. Mas agora, a partir de agora, para tirar uma carta de condução, só o concurso médio. Amílcar, ou pré-universitário. Já estou a dizer que, para mim, por exemplo, não é a melhor solução. Aliás, se for... Não é aí onde está o problema. Não é. Não precisa... O problema não é esse. Eu concordo que você está a exigir 12ª classe para alguém ter carta de condução. Não, se me dissesse para ter carta de condução especializada, talvez. Mas o ensino básico é o suficiente para alguém ter carta de condução. Quarta classe. Pelo menos sexta classe. Não é? A sexta classe, para que a pessoa consiga interpretar os sinais. Por exemplo, na África do Sul, que eu saiba, aprende-se na primária o código de estrada. A criança sabe que o sinal vermelho é proibido, sinal verde pode passar, a passadeira é aqui. Como é que se passa na passadeira? Quer dizer, a partir do ensino de base, e se não diremos mesmo a partir da creche, a pessoa vai aprendendo, tal qual que se ensina lá fora, como uma criança usar os números de emergência. Se nós aqui pegamos um menino de 5 anos, não sabe qual é o telefone de emergência. Há mais velhos que não sabem. Então, temos aí a questão da educação é importante. Temos de educar a pessoa, porque você só valoriza a vida da outra pessoa quando você valoriza a sua mesma. Se você não valoriza a sua pessoa, a sua vida, como é que vai valorizar a de outros? Tem aqui outra questão, Amílcar, que é importante. Reparação de viaturas na estrada. Isso, mesmo aqui, nós sentimos aqui na Via Expressa, então na estrada 100, você vai andar quase de cada 10 ou 15 quilómetros, vai encontrar um carro a ser reparado na estrada. Não há serviço de prevenção.
que um carro avariou, vem o rebocador para tirar fora da estrada. O seguro em Angola é obrigatório. Se o seguro é obrigatório, as empresas seguradoras têm a responsabilidade, havendo avaria, de retirar o carro daquela localidade. E que mesmo até para mudar o pneu, não vemos o automobilista com triângulo no carro. Ele põe um pau, um pauzinho, um outro pneu. Não pode. E na estrada 100, uma das causas dos acidentes graves tem sido os carros que avariam no meio da estrada. E que ficam dias a reparar, fica à espera da peça que virá de Luanda e não há um rebocador para tirar. E aí, como deve ser a atuação da polícia? A polícia tem que ceder esse serviço a terceiros que colocam, sei lá, de 15 em 15 quilómetros, carros prontos, havendo uma avaria, liga-se para um número de emergência e esse número localiza o carro e manda imediatamente o rebocador buscar e colocar num lugar seguro. Aqui em Luanda deveria ser a mesma coisa. Nós estamos em vários pontos de Luanda, não é? Já alguns carros rebocadores, mas só se o cliente for solicitar esse serviço. Não. Há uma avaria na estrada, imediatamente a polícia comunica que há um carro no sítio tal, o rebocador vai retirar, coloca no lugar seguro e depois passa a fatura. Exato. E o bafômetro não está a resolver o problema. Amílcar, o que às vezes se passa é um pouco, deixa usar esse termo porque não encontro outro, é um pouco negligência na atuação. Álcool zero, Amílcar. Eu conheço, tenho amigos que consomem álcool, mas quando ou ficam lá na festa ou pedem alguém que não consome para conduzir. E, portanto, é importante. Amílcar, para manter a ordem, é preciso impor a ordem. A ordem tem de ser imposta. Voluntariamente as pessoas não vão cumprir. E isso é mesmo muito, muito importante. A questão da educação é fundamental. Por quê? Porque até o próprio respeito do Código de Estrada é uma questão de educação. Então nós temos que fazer esse investimento na educação de base. Aliás, Amílcar, as escolas, os currículos têm aberto 20% sobre conteúdo local. É preciso olhar para essa questão, não só da questão da educação sexual, a questão do código e outros elementos da vida que são emergentes e contextuais, que acontecem de tempo em tempo. Então, é preciso associar, ainda bem que nós temos uma comissão, e deve ser uma comissão interministerial, onde outros ministérios e outros saberes apoiem a Polícia Nacional para se encontrar uma alternativa melhor para resolver o problema. Obrigado, avancemos então para outro tema. Obrigado. 2 dos 15 pescadores angolanos que estavam detidos no Gabão desde 2021 por pesca ilegal morreram na prisão. Entretanto, uma fonte do Ministério das Relações Exteriores avança que deste grupo 9 foram libertados na passada quinta-feira em Libreville, enquanto outros 4 continuam detidos. Os pescadores da província de Cabinda eram acusados de violação das águas territoriais gabonesas, prática de pesca ilegal nas reservas pescatórias e insegurança nas plataformas petrolíferas gabonesas. De acordo com uma fonte da Embaixada de Angola no Gabão, depois de cerca de 2 anos, a Justiça gabonesa decidiu soltar apenas 9 detidos que cumpriam prisão preventiva desde agosto de 2021. E o Ministério das Relações Exteriores apela ao sentido humanitário das autoridades do Gabão, de forma a serem evitadas mais perdas de vida entre os pescadores que ainda se encontram detidos na prisão central de Libreville. O chefe da diplomacia angolana esteve na Embaixada do Gabão para a entrega de uma nota oficial onde apela para a aprovação urgente do acordo de repatriamento de pessoas condenadas entre os dois países. David Mendes. É lamentável sabermos que cidadãos angolanos morrem numa cadeia, é lamentável. Mas agora também temos que colocar uma questão que é importante. Será que o pescador angolano, particularmente estamos a falar dos pescadores artesanais, conhecem os limites geográficos? Isso também é outra questão, porque ele é pescador, não tem a formação suficiente, não tem bússola, não conhece os limites do território angolano e pensa que está a pescar em território angolano. Aqui também há que passar pela formação dos nossos pescadores e serem informados onde é o limite do nosso território. Por exemplo, estamos a falar do Gabão, que é um pouco mais distante, mas vamos falar aqui no Congo. Quem está em Cabinda ou quem está no Soio, não é,
tem dificuldade de delimitar onde é que é o território angolano, porque há um espaço entre o Zaire e Cabinda que é território congolês. Há liberdade de pesca por aí? Acredito que não, porque é território estrangeiro. E o mesmo acredito que se passa com o Congo, particularmente de Ponta Negra, e o Gabão, que tendo em conta a proximidade. Então, é preciso que se eduque os pescadores, estou aqui a me direcionar aos pescadores artesanais, e acredito que esses eram pescadores artesanais, para uso de instrumentos que possam delimitar, ou ele possa saber onde é que se encontra e se aqui nesse espaço é território angolano ou não. Balixiang? Não, Amílcar, lamentar, e depois eu penso que esse apelo do sentido humanista, não sei se é mesmo neste sentido que o Estado deve se pronunciar. Eu penso que é mesmo no sentido de responsabilização. Amílcar, vamos tomar isso como uma pesca ilegal, e não me parece que pesca ilegal equivale a uma pena de morte. Nós temos 2 cidadãos que morreram. Depois, essa questão da pesca artesanal, nós também temos de ter algum cuidado em África. Nós, às vezes, temos excesso no cumprimento de leis. E depois, aqueles que, na verdade, deviam ser penalizados, que são os que pescam em grande escala, das grandes embarcações. Há piratas em todo o sítio, em todo o mar em África. E nós estamos a falar de pescadores artesanais. Mas qual é a quantidade de peixe do pescador artesanal? Primeiro isso. Segundo, Amílcar, nós temos que dizer, se nós os acadêmicos dissemos que a África foi fatiada pelos europeus de forma errada e tudo mais, o próprio pescador artesanal pode não ter noção que está em território alheio. Por quê? Porque pode estar no espaço fronteiriço. Nós estamos a falar de espaços fronteiriços onde nós temos comunidades que pertencem de um lado e do outro, mas são a mesma comunidade, são a mesma família. Então, nós temos que apelar aqui a algum cuidado. Primeiro, apelar que não hajam mais mortes. Era muito importante, e o Ministério das Relações Exteriores pelo menos fez isso, no sentido de se encontrar aqui um mecanismo para que esses pescadores venham cumprir pena em Angola. Porque É um assunto que não se esgota. fundamental. O seu minuto? Amílcar, eu vou aproveitar o meu minuto para partilhar aqui mais uma obra de Paulo Freire, é Medo e Ousadia. Medo e Ousadia. Nós estamos a entrar para o ano letivo e esse livro é quase de leitura obrigatória para os professores. Por quê, Amílcar? Porque formar é um ato de ousadia, é transformar. E nós vemos tendo muito problema de abuso sexual nas escolas. Os professores contra estudantes, contra alunas. Nós temos que encontrar um caminho para evitar. Depois, os últimos 30 segundos, Amílcar, fazer aqui realçar o que aconteceu nesta semana, que foi a vice-presidente ter visitado escolas em véspera da abertura do ano letivo. Eu penso que já há muito tempo que não vemos uma sincronia em termos de atuação do Presidente da República e da Vice-Presidente. E 2 coisas fundamentais: o ensino técnico e melhoria nas escolas. Eu penso que tem que estar aberta aqui essa via para o ensino técnico profissional, porque senão nós não vamos ter país a funcionar. É pelo trabalho que se derruba a pobreza. Então, o trabalho, as pessoas têm que estar formadas. É um dos temas que está na agenda do Presidente enquanto líder da SEDEC. Sim, está mesmo de parabéns à Vice-Presidente e, no caso, o Presidente da República também, porque na altura fazia esse protocolo com o Brasil e a Vice-Presidente fazia no campo esse trabalho. Seu minuto? O meu minuto é mais para a consciência jurídica. Nos últimos dias vemos muita gente a fazer artigos, publicações ofendendo o presidente Lula e outros ofendendo o próprio presidente da República. É bom que as pessoas saibam que a liberdade de expressão e liberdade de imprensa têm um limite. Esse limite é a honra e o bom nome das pessoas. Isso é um pressuposto constitucional. Por outro lado, é preciso que as pessoas saibam que injúrias, difamação e ultrajes a chefes de Estado, quer chefe de Estado de Angola ou de outro país, constitui crime contra a segurança de Estado e cuja punição pode ir até 3 anos de cadeia. É importante que as pessoas, às vezes, levam na brincadeira e depois, quando são levadas a tribunal, pensam que estão a ser perseguidas. Não. A liberdade de expressão tem um limite, que é
a honra e o bom nome das pessoas. Ofender, ultrajar, difamar um chefe de Estado constitui crime contra a segurança de Estado. David Mendes, Balichanga, mais uma vez, boa noite, foi um prazer. Obrigado, amigo. Foi a Revista Zimbo.